Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Hoje é sexta-feira e hoje nós temos aula de redação. Sim, redação. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas nossas tarefinhas do nosso conteúdo de a narrativa, o tempo e o espaço na narração. Sim, vocês lembram do texto que nós lemos na sexta-feira passada, que foi sobre o sapo apaixonado? Lembram? Então hoje nós vamos dar continuidade à resolução das nossas tarefinhas, certo? Que ficou faltando aí a página 55, não foi? E a 56. Então preste bem atenção que nós vamos conseguir responder ela, tá bom? Então, preste bem atenção. Então, vamos iniciar logo pela questão número 10. A questão número 10 está pedindo para você fazer o seguinte: preencha o quadro com as informações retiradas do texto. Então, temos um quadro aí bem grande, onde tem várias perguntas. E a primeira pergunta, que é a letra A, está perguntando assim: quantidade de parágrafos. Quantos parágrafos do texto o sapo apaixonado tem? Então, vamos observar e vamos entender o que é parágrafo. Então, o parágrafo, ele faz parte da estrutura do texto, certo? Ele é o elemento que compõe o texto, aborda as informações que estão dentro do texto, mas ele é identificado, ele é muito fácil de ser identificado pela questão da estrutura, porque ele dá um recuo, ele dá um afastamento de mais ou menos, como a gente chama, de 2 dedos afastados da margem. Então, toda vez que você olhar um texto e ele se iniciar com letra maiúscula e ele estiver um recuo, que é um afastamento de 2 dedos longe da margem, igual vocês estão vendo aí nessa imagem, já se inicia um parágrafo, e ele pode se iniciar com um travessão também, e sempre com letra maiúscula, certo? E o final do parágrafo é quando começa outro parágrafo, quando tem o ponto final e quando logo após se inicia outro texto, outra estrutura do texto, com um recuo de 2 dedos da margem, igual vocês estão vendo aí. Já na letra B, está pedindo para vocês a quantidade de parágrafos que tem em travessão. Então, eu já falei, vocês vão olhar lá no texto, vão olhar o parágrafo que se inicia com travessão, que é esse ponto aí que parece um traço. Esse ponto de travessão, ele sempre é usado quando ele quer indicar a fala do personagem. Quando o personagem, ele vai começar a falar, tá bom? E a letra C está perguntando quem é o personagem principal da história. E vocês já sabem que é o sapo. E na letra D está perguntando qual é o tipo de narrador. Nós já estudamos que tem o narrador personagem e tem o narrador observador. O narrador personagem é aquele que participa da história, aquele que está contando a história. Ele está narrando, ele está contando e ele participou da história, ele vivenciou a história, ele está contando como se ele vivesse lá a história. E o narrador observador é aquele que observou a história, que apenas viu acontecer, mas não participou de nada, ele não é personagem, ele apenas viu e observou e está relatando a história, contando a história. Então, o tipo de narrador aí dessa nossa história é o narrador observador. Ele apenas viu a história e repassou, está contando pra gente. A letra E está perguntando o título do texto e vocês sabem que é O Sapo Apaixonado. E na letra F está perguntando o autor do texto. Então vocês vão ver o nome do autor do texto já bem no final do texto. Alguns aparecem no início, mas esse aparece bem no final, que é o Max. Tem um nome bem assim, né? Que é Max Veltwiges. É um nome um pouco complicado, mas tá lá e vocês vão ver. Então é isso. Então, para ir para 11ª questão, a gente vai ler o seguinte. Aqui tem falando assim, ó. Podemos afirmar que existe um narrador contando todos os fatos ocorridos.
Sim, ocorridos, sim, com o sapo. Observe que toda a história acontece num tempo e em um determinado lugar, onde há a ação das personagens do texto. Todas essas partes da história são fundamentais para o entendimento de quem as lê. Assim sendo, os fatos devem ser narrados numa sequência: início, meio e fim. Sim, como nós já falamos, o narrador desse texto é o narrador observador, porque ele observa e ele conta os fatos. E esse fato, ele acontece num tempo e num espaço. Digamos assim, ele tem o início da história, o meio e o fim, certo? Os personagens, eles passam por todo esse enredo para que a gente possa entender. Então, a 11ª questão está pedindo para você fazer o quê? Com a ajuda de sua professora, mas eu não vou estar próxima, né? E utilizando suas próprias palavras, reescreva o texto Sapo Apaixonado, organizando em 3 partes. Então, você vai pedir ajuda para papai e para mamãe, né? Você vai escrever com suas palavras o que você entendeu, o que aconteceu no início da história, você vai falar com as suas palavras. Não é para você pegar o que tá lá no texto só porque tem esse monte de linha, não. Você vai colocar o que aconteceu. O sapo acordou assim, acordou triste, depois ele foi lá no senhor coelho e tal. O que aconteceu no meio da história? O que aconteceu? Ele ficou doente, ele escreveu bilhetes, ele desenhou um buquê de flores, levou um buquê de flores, desenhou um coração e tal e tal. O que aconteceu no final? Bom, no final aconteceu que a dona Pata foi lá cuidar dele e eles se entenderam, conversaram e namoraram. Então vocês vão contar de uma forma que vocês entenderam com as próprias palavras de vocês. E na questão 12ª, tá pedindo para você fazer o quê? Tá pedindo para você desenhar o fim da história. O fim da história é que o sapo se casou com a dona Pata e eles tiveram sapatos, certo? Tiveram seus filhinhos. Então você vai fazer um belo desenho para representar isso. E na 13ª questão, tá falando assim, ó. Quando os fatos narrados da história aconteceram, você vai marcar quando foi que aconteceu. Uma vez, certo dia, numa manhã ou há muito tempo. Então você vai olhar lá para o início do texto e vai ver que começa com um certo dia, um sapo acorda se sentindo. Então você vai marcar um certo dia. Então, gente, hoje as nossas tarefinhas estão muito fáceis, certo? Ainda tem a 14ª questão, que está pedindo assim, ó. A história narrada é contada em forma de quê? Poesia, fábula, conto ou lenda. Então, todos nós sabemos que esse texto, ele é uma fábula. Então, nós sabemos que esse texto, ele é uma fábula. Por quê, gente? Porque a fábula, ela é uma composição literária escrita em verso ou em prosa, em que os animais são os personagens e que apresentam características humanas. Então, as fábulas, os personagens são animais. E esses animais, eles apresentam características iguais às nossas. Por exemplo, um sapo, ele pode se apaixonar? Uma pata pode se apaixonar? Um sapo fala? Não, isso são características humanas. O sapo e a pata podem, casar? Existe casamento entre pato e pata? Um sapo, ele desenha, um sapo, ele escreve, um sapo, ele tem essa capacidade de verdade, um animal? Não tem. Isso são características nossas. É por isso que é uma fábula, porque uma fábula, ela é esse texto, essa composição literária onde quem vai ser os personagens não são os humanos, né? São os animais que vão fazer coisas que são características dos humanos, nossas. Entendeu, gente? Então é isso. Então as nossas tarefas estão fáceis e vamos responder essas duas
essas duas páginas, ok? Já orientei vocês e é isso. Beijos e até a próxima.